Estamos de volta. Obrigado por você estar aqui com a gente. Aqui no canal do EduDep, a gente traz bastante conteúdo. E hoje, a gente está com o professor Marcelo Felipe. Ele vem esclarecendo com a gente várias dúvidas sobre coaching em PNL. E todas essas dúvidas geraram questionamentos aqui no nosso canal. O que eu queria saber, professor, que é uma dúvida do Luiz Paulo. Ele pergunta pra gente numa mensagem. A gente vai sair coaching? A gente faz o MBA e sai formado em coaching? Conta pra gente. Isso é uma pergunta que normalmente eu nem deixo as pessoas fazerem quando a gente começa a aula, eu antecipo. Na verdade, a gente tem 3 aulas para dar uma introdução à PNL e a coaching. E como essa introdução ajuda pessoalmente aquela pessoa e no caminho de liderança dela. Se a pessoa quer se desenvolver mais, ela vai ter que estudar mais. Certo. Uma formação mínima de coach são 72 horas. O primeiro nível de uma formação de programação neurolinguística de PNL são 100 a 130 horas. Então tem muito mais conteúdo. O que a gente vai fazer lá no MBA é dar a base, principalmente de comunicação, relacionamento e meta, que a pessoa possa usar como ferramenta no dia a dia dela. Depois, ela querendo, ela pode acessar novos níveis, ela pode buscar formações para trabalhar com isso. O que eu já adianto para você é que hoje no mercado, se você quer trabalhar com coaching em PNL, guarda uma coisa que eu estou te falando. Se você quer ser um ótimo profissional, o que você vai fazer? Você não vai fazer um curso só. Você não vai parar nunca mais de estudar. E você vai ter que agregar. Como eu digo, a PNL e o coach andam de mão dada. E eles se ajudam mutuamente. Quando eu trabalho com os dois, eu aplico isso onde eu quero na minha vida. Lá, o nosso foco vai ser a liderança. Perfeito. Professor, a Mônica pergunta pra gente qual é o conteúdo programático dessa disciplina. O que acontece nas aulas? Bom, nas aulas nós vamos ter uma aula de PNL e 2 aulas de coaching, onde uma das aulas de coaching ela pega a interseção, como eu falei, tem uma interseção muito grande do conteúdo de PNL com coaching. Toda essa estruturação de metas, de olhar para o estado atual, que eu falei nos vídeos anteriores, isso vai estar um pouco nessa interseção. A gente vai trazer isso para as pessoas experimentarem. Então, na primeira aula, a gente fala da PNL, da base da PNL, de onde ela veio. Nós vamos falar das ferramentas de comunicação, por exemplo. Por que uma pessoa fala muito rápido, a outra fala mais devagar? Como é que eu encaixo e alinho essa comunicação? Nós vamos entender quais são os nossos sistemas representacionais e como eu posso entender como eu funciono, como a Ana funciona, para a gente gerar um relacionamento mais harmônico em qualquer área da vida. Nós vamos transformar isso tudo em relacionamento, que a gente chama no coaching, na PNL, de rapport, e aprender a validar aquilo que eu estou fazendo, para garantir se o que está na minha mente é a mesma coisa que está na sua, por exemplo, a mesma coisa que está na da Ana. Quando a gente alinha, tem muito menos confusão depois. Dentro da PNL, esse vai ser o nosso foco, trabalhar essa estrutura de comunicação, linguagem e relacionamento. Dentro do coach, numa primeira aula, a gente vai pegar essa interseção da PNL relacionada à meta. Roda da vida, como é que eu estruturo a minha vida, como é que eu me olho e sei que quando eu trago alguma coisa nova, eu vou ter que tirar outra coisa velha e jogar aquilo fora, é uma escolha que eu estou fazendo. Como é que eu especifico um objetivo? Tudo bem, eu tenho uma meta, como é que eu planejo ela? Como é que eu organizo ela e transformo num plano de ação? Isso tudo a gente vai aprender no primeiro momento. E no segundo, a gente vai fazer essa ponte mais forte com liderança. Como é que essa roda da vida vira uma roda de liderança? Como é que eu começo a trabalhar a liderança? Se eu quero trabalhar com uma equipe, algumas dicas do que a gente pode fazer. De novo, algumas dicas, porque quando a gente fala de coaching de equipe também é um conteúdo muito mais extenso que requer outras bases. Mas, resumidamente, vai ser mais ou menos esse o nosso caminho. A nossa amiga Jeane, ela pergunta também se as aulas são práticas ou elas são teóricas. Como que funciona o dia a dia? Sempre que a gente fala de PNL e de coaching, a base que eu sigo, a base do nosso instituto lá, do Instituto de Neurolinguística Aplicada, do INAP, que é o que a gente traz um pouco, é sempre prático. Então a pessoa vai experimentar o conteúdo e ela vai praticar e ver se aquilo funciona, e a gente vai tirar lições. Algumas vezes a gente vai até inverter. Ela vai botar a mão na massa, depois ela vai ver o conteúdo que está por trás. Um lema que a gente tem muito é que o aprender está no fazer. Se a pessoa não faz, ela não aprende profundamente. Aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. Mas quando eu faço, eu realmente aprendo. Professor, o que você pode dizer pra gente a respeito do networking que acontece em sala de aula? O network é muito grande, porque você tem pessoas de diversos mercados, em diversos cargos. Você tem de psicólogos, de pessoas que trabalham no RH, há pessoas da indústria farmacêutica que trabalham em outras indústrias, em serviço. Isso acaba criando uma base onde muitas pessoas se ajudam. Nesses anos que eu estou aqui na EduDep, na UFRJ, nessa parceria, o que eu já vi de parcerias saírem de lá, contatos, amizades, ou um ajudar o outro até num crescimento.
Hoje, a gente diz que nada se faz sem relacionamento. Verdade. E esse relacionamento tem que ser sincero. O que é bacana de ver é como as turmas muitas vezes se agregam. A sua turma, por exemplo, que você está passando agora, para você que não sabe, a gente está vivendo a turma dela nesse momento, ela está tendo essas aulas agora nesse momento. Verdade. A turma criou tanto uma integração que fez festinha, comemoração, e foi a Ana que organizou. Aula junina. Aula junina. E foi muito bacana, foi um almoço junino, onde cada um falou de si, você puxou super bem isso. Isso ajudou todo mundo a se conhecer. Criar conexões. Quantas coisas boas já não saíram de lá? É verdade. Acho que estamos esclarecendo um monte de dúvida. A gente recebeu muitas perguntas, só que infelizmente a gente não consegue responder tudo. Mas faz o seguinte, deixa aqui embaixo a sua pergunta que a gente vai ter todo o carinho do mundo para dar a atenção que você precisa. Afinal, nós temos 2 MBAs que estão acontecendo e que vão começar novas turmas agora, nos próximos meses. Gestão estratégica de pessoas e liderança e gestão empresarial. Então, eu acho que a gente pode te ajudar bastante com todos esses questionamentos que possa vir a ter. Professor, quais as considerações finais você pode dar pra gente? Bom, para você que está nos assistindo agora, o que eu digo para você é: esse caminho pessoal e profissional é uma construção diária. Todo dia você vai precisar fazer alguma coisa para isso. Todo dia você vai precisar plantar uma semente. Essa semente é o que te vai fazer crescer na tua vida em todas as áreas. A pergunta é: se você quer ser um líder melhor, se você quer se desenvolver mais, o que você está fazendo nesse momento? Se o teu caminho profissional é um caminho de crescimento, o MBA vai ser uma base dele. Se você quer se desenvolver ainda mais, a formação de PNL mais completa, de coaching, tudo isso pode te ajudar. Para você ter um pouco mais de informações, eu vou deixar aqui embaixo o meu site, que é marcelofelipe.com.br, e as minhas redes sociais. Marcelo Felipe Coach, você pode me achar, vão ter vários artigos, vários vídeos nos meus canais, com várias dicas de várias coisas, tanto do lado pessoal, quanto do lado de liderança, quanto do lado financeiro, que é outra linha de trabalho que eu tenho. A base dela vai ser uma, que é do que a gente está falando aqui, é o teu comportamento, é cuidar de você que faz a diferença na sua vida. Então cuide de você, para que você seja a pessoa e o profissional que você escolhe. Só você pode fazer isso no teu caminho, ninguém mais pode. Como vocês podem ver, a minha camisa seja a melhor versão de você mesmo. Então, com todas essas dicas que o nosso querido professor deu, acho que você pode potencializar sua carreira e ser, sim, a melhor versão que você pode proporcionar para a tua história. Não perde tempo, gente. Estudar faz parte do nosso crescimento profissional, mas também faz parte do nosso crescimento emocional. Se você não está estabilizado, se você não está correndo atrás daquilo dos seus sonhos, se você não vai atrás daquilo que você acredita e perde a fé em você, as coisas não acontecem. Então, as metas, os objetivos, os sonhos, o ponto A para o ponto B, coloque isso em prática. Aqui você vai conseguir entender como isso funciona e te dar as ferramentas suficientes para você ir fazer um caminho e ir muito mais longe. Bom, agradeço imensamente esse momento, professor. Muito obrigado pela sua presença, agregou pra caramba o conhecimento aqui no nosso canal e eu vejo vocês na próxima semana. Um beijo!